Olá, é bom ter você de volta. E vamos ver então as decisões que nos pareceram mais relevantes publicadas agora na quarta semana de novembro de 2018 pelo TST. Na verdade, nós começamos com uma decisão que foi publicada ainda no começo de novembro, mas que apenas após verificar o conteúdo da sessão, acompanhar o vídeo da sessão, se foi possível perceber a sua dimensão mais exata. No recurso ordinário e mandado de segurança 144, dígito 28 de 2011, se de alguma sorte assentou a ideia de que é possível o cabimento de mandado de segurança para contestar decisões interlocutórias quando houver uma flagrante contrariedade à jurisprudência do TST ou ainda uma flagrante ilegalidade. Desse modo, há um temperamento entre a OJ 92, que impede o cabimento de mandado de segurança quando haja recurso próprio, e a súmula 214, que estipula algumas exceções a esse tipo de regra, tal como estipulado no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Então, dessa forma, acompanhando a sessão, foi possível ver que se assentou um entendimento nesse sentido, ou seja, que se ampliarão as possibilidades de cabimento do mandado de segurança quando, em decisão interlocutória, houver uma flagrante contrariedade à jurisprudência do TST ou uma flagrante legalidade, especialmente quando esse tipo de questão causar um prejuízo processual relevante em termos de acesso à jurisdição, em termos de possibilidade de defesa ou mesmo quanto à economia de atos processuais. No caso concreto, se tem na emenda decisão regional de conteúdo interlocutório e, portanto, irrecorrível de imediato, mas que contraria a jurisprudência pacífica dessa Corte, segundo a qual, em ação civil pública voltada à defesa de interesses, direitos e interesses difusos e coletivos, não há litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa natural ou jurídica demandada e os sujeitos físicos ou morais que possam ser alcançados pelos efetivos efeitos do provimento judicial a ser editado. Um segundo caso que vemos no RO em ação rescisória 4475, dígito 46 de 2012, serve mais para destacar a incompetência da Justiça do Trabalho para examinar casos de parceria rural. A emenda do julgado traz que a jurisprudência da SSDI 2 pacificou o entendimento segundo o qual a rescindibilidade prevista no inciso 2º do artigo 485 do CPC de 73 somente ocorre nas hipóteses em que ficar evidente a incompetência absoluta do órgão prolator da decisão rescindenda para processar e julgar a matéria ante a expressa previsão legal que declare a competência material de outro juízo. No acordo rescindendo, julgou-se improcedente o pleito em que se postulava condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e dano moral em razão da ruptura antecipada, efetuada pela ré, de contrato de parceria para a produção avícola. Aqui no caso, você tem um contrato especial de parceria rural que não se qualifica, portanto, como relação de emprego ou relação específica de trabalho para justificar a competência da Justiça do Trabalho. Havia um elemento específico em que essa ação rescisória foi proposta pelo reclamante na ação originária e que, durante todo o processo, arguiu exatamente a competência da Justiça do Trabalho. Mas, uma vez que houve a improcedência dos pedidos, ele formula a ação rescisória no sentido de desconstituir essa decisão por considerar incompetente o órgão judiciário que foi por ele escolhido para ajuizar a ação. Então, nessa situação, o que se entendeu é que prevalece a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame de discussões de demandas decorrentes da inexecução ou execução irregular de contrato de parceria rural. É claro que se houver apenas formalmente ou de forma simulada um contrato de parceria e na verdade se pleiteia reconhecimento de um vínculo de emprego, eventualmente será admissível sim a competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, no presente caso, foram feitos pedidos específicos em relação à parceria rural, sem que houvesse maior discussão acerca da descaracterização desse tipo de relação jurídica que foi tida como essencialmente societária. O próximo caso que vemos é o recurso ordinário em ação rescisória 2491, dígito 07 de 2014, no qual se revela a atenção necessária para que a preclusão que eventualmente se constitua no processo originário não repercuta sobre o cabimento da ação rescisória que eventualmente se interpõe. É certo que a parte não tem como prever
que vai ajuizar a ação rescisória. Entretanto, a eventual ação rescisória deve estar pautada nas teses, nos temas que foram efetivamente julgados na decisão que se pretende rescindir. É certo que, com relação a algumas questões de fato, quando se pretende ajuizar a ação rescisória com base em erro de fato, é necessário que a questão não tenha sido analisada. Mas, quando se trata de violação a dispositivo legal, é importante, é fundamental, na verdade, que esse tema tenha sido resolvido e tratado na decisão rescisória, na decisão que se pretende rescindir. No caso concreto, a parte alegou que não foi pessoalmente intimada para depor e, consequentemente, a confissão que foi decretada e em que se baseou a sentença seria irregular e, consequentemente, haveria necessidade de desconstituição ou cabimento da desconstituição dessa sentença. Ocorre, entretanto, que, primeiro, se verificou que houve intimação regular da parte por meio da sua representação judicial. Segundo, se verificou que, no curso da audiência, não houve impugnação à confissão que foi reconhecida, a revelia e a posterior confissão. Consequentemente, houve a preclusão no processo originário acerca da discussão acerca da irregularidade, ou seja, da alegada irregularidade da ausência de intimação pessoal. Por consequência dessa preclusão, não houve na sentença qualquer tipo de pronunciamento acerca dessa matéria, da matéria que é veiculada agora na ação rescisória. Em virtude disso, a ação rescisória não se mostra cabível ou não se mostra admissível, porque se funda em questão jurídica não examinada pela decisão que se pretende rescindir. É importante aqui destacar, então, que não se trata necessariamente de que a ação rescisória dependa do pré-questionamento, assim, o pré-questionamento tal como é examinado no recurso de revista, por exemplo. Mas é importante que, nesses casos de violação a dispositivo legal, de ação rescisória fundada em alegada violação a dispositivo legal, a tese correspondente a esse dispositivo esteja constante da decisão rescindendo, ou seja, da decisão que se quer rescindir. E quanto a isso, deve-se evitar a preclusão utilizando os meios tanto do protesto quando os atos tidos por irregulares ocorreram em audiência, ou mesmo com recurso próprio para o conhecimento do Tribunal Regional e eventual manifestação ou eventual reexame por meio de ação rescisória. O próximo caso que vemos são os embargos 11.8800/84 de 2011, a partir do qual a SDI não conheceu de recurso de embargos em virtude de decisão da turma que declarou ou que concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho para examinar a pretensão formulada pelos filhos de empregados gerente bancário que foram vítimas de sequestro ou cárcere privado. A emenda do julgado traz que, no caso, a Igreja Turma concluiu pela incompetência dessa justiça especializada para julgar a presente demanda, tendo em vista que o dano em questão se refere ao sequestro e ao cárcere privado dos filhos do empregado, gerente bancário do reclamado, não havendo relação jurídica de natureza trabalhista entre as partes, capaz de atrair a competência da Justiça do Trabalho. O único aresto paradigma colacionado, entretanto, não aborda as mesmas premissas fáticas que fundamentam o decisório embargado, pois versa sobre a ação proposta pelos pais da vítima de acidente de trabalho e que se pleiteia dano moral indireto. Em tal hipótese, o dano foi indubitavelmente decorrente da relação de trabalho, uma vez que decorreu do acidente sofrido pela própria trabalhadora, o que atraiu a competência da Justiça do Trabalho. É certo que nessa decisão o que se tem apenas é o não conhecimento dos embargos, o não conhecimento que foi resolvido de forma majoritária, ou seja, com a divergência. Entretanto, vale pontuar, de alguma sorte, essa tese pronunciada pela turma no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para examinar a pretensão formulada pelos filhos do empregado, ou seja, os filhos do trabalhador. E os filhos do trabalhador é que foram vítimas do sequestro e do cárcere privado, em geral para influenciar o trabalhador, o gerente do banco, a facilitar a eventual subtração de bens do banco. Quando a pretensão é do próprio empregado, ou como se teve no aresto paradigma, a partir do qual se pretendia a comprovação da divergência, quando o próprio trabalhador é vítima do acidente de trabalho, é possível que sim, que parentes ou eventual pessoas indiretamente atingidas por esse dano suportado pelo trabalhador possam ir a juízo, à Justiça do Trabalho, para pleitear a reparação desses danos. Entretanto, o que se constatou nesse caso é de que há uma distinção significativa em relação a esse caso de pretensão formulada imediatamente pelos filhos do empregado, e não pelo empregado, mas pelo sequestro de cárcere privado suportado pelos filhos do empregado,
e não pelo empregado, e a situação em que o trabalhador sofre acidente de trabalho e os pais da vítima pleiteiam dano moral indireto. Aqui, então, são duas questões relevantes a destacar. Uma, a especificidade dos arestos que se contrasta para caracterizar a divergência jurisprudencial e o reconhecimento pela turma da incompetência da Justiça do Trabalho quando a pretensão é formulada a partir ou de dano suportado não pelo empregado, mas por filhos do empregado. O próximo caso que vemos é bastante curioso, traz uma situação bastante peculiar, são os embargos 116500, dígito 10, de 2006. No caso específico, se revela a necessidade de eventual interposição de recurso ordinário adesivo, mesmo quando houve um certo erro no procedimento efetuado pelo julgador, com relação à existência de pedidos principais e pedidos sucessivos. Como se sabe, os pedidos sucessivos deveriam ser examinados apenas quando há rejeição do pedido principal. Nesse caso, entretanto, houve o deferimento do pedido principal e a análise dos pedidos sucessivos, julgando-os improcedentes, e isso na vara do trabalho. Nessa situação, o entendimento da STI foi de que haveria necessidade de interposição do recurso ordinário adesivo para o exame desses pedidos sucessivos, que foram julgados expressamente improcedentes pela vara do trabalho. E só assim, então, haveria possibilidade de novo pronunciamento do Tribunal Regional acerca dessas questões, desses pedidos, e exatamente como sucessivos, ou seja, dependentes do não provimento do pedido principal. A ementa do julgado traz que a hipótese dos autos difere de inúmeros casos apreciados por esta Corte, nos quais se deferiu o pedido principal, mas não se analisou o pedido sucessivamente formulado. Não tendo sido interposto recurso ordinário adesivo, objetivando devolver à instância superior a análise dos pedidos sucessivos anteriormente julgados improcedentes, o exame de tais pedidos restou precluso. Logo, não subsistem motivos para que a quarta turma, ao prover o recurso de revista das reclamadas para excluir a condenação adicional de risco, determine o retorno dos autos ao Tribunal Regional de Origem, considerando ainda prejudicado o exame dos demais temas constantes do recurso de revista, bem como do agravo de instrumento do autor. A situação aqui foi a de que o trabalhador portuário formulou como pedido principal o pagamento adicional de risco, uma parcela própria do trabalho portuário. E com pedidos sucessivos, pediu o pagamento adicional de insalubridade e periculosidade. No caso, na vara do trabalho, foi deferido esse adicional de risco, mas também houve o pronunciamento sobre os pedidos sucessivos, o que não deveria ocorrer. E esses pedidos sucessivos foram julgados procedentes. Na compreensão da turma, essa circunstância permitiria que, uma vez indeferido o adicional de risco, se determinasse o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que se prosseguisse no exame dos pedidos sucessivos. Entretanto, o entendimento da SDI foi outro, ou seja, que ainda que houvesse o acolhimento do pedido principal, ou seja, o adicional de risco, mas no momento em que se houve a manifestação expressa acerca dos pedidos sucessivos, era de interesse da parte e necessidade para evitar a preclusão, que a parte, ainda que vencedora no pedido principal, apresentasse recurso ordinário adesivo, ou seja, quem recorreu apenas foi a reclamada, em vista do acolhimento do pedido relativo ao adicional de risco. O que se entenderam aqui foi que, uma vez que se manifestou expressamente acerca de pedidos sucessivos, o que é um tanto irregular, julgando improcedente, e não houve recurso expresso a respeito dessa matéria, houve preclusão. Consequentemente, a única matéria objeto ainda de discussão seria o adicional de risco. E no caso, o entendimento do TST em algumas circunstâncias do trabalho portuário é de que não cabe esse adicional de risco, assim como foi reconhecido pela quarta turma. A irregularidade que a SDI constatou em seguida é de que a quarta turma, ao dar provimento ao recurso da reclamada e excluída a condenação adicional de risco, não deveria determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional para tratar das matérias relativas aos pedidos sucessivos. Por quê? Porque esses pedidos sucessivos foram objeto de pronunciamento da vara do trabalho, não foram objeto de recurso ordinário da parte interessada, ou seja, do reclamante, e, consequentemente, sobre eles incide a preclusão. Isto é, esses temas sequer foram objeto de devolução ao Tribunal Regional. Consequentemente, não haveria por que determinar o retorno dos autos ao Tribunal para que se examinasse esses
pedidos de adicional de insalubridade e de periculosidade fossem examinados como pedido sucessivo. Ou seja, aqui houve uma pequena falha no procedimento pelo juiz da vara do trabalho, ou seja, não havia necessidade nem cabimento de pronunciamento acerca dos pedidos sucessivos, uma vez que o pedido principal foi acolhido. Não houve interposição de recurso ordinário e, consequentemente, essa matéria relativa ao pedido sucessivo não foi transportada para o Tribunal Regional. Consequentemente, quando se dá provimento ao recurso de revista e exclui da condenação adicional de risco, não há necessidade mais de retorno dos autos ao Tribunal Regional, porque nenhuma outra matéria restou sem pronunciamento do Tribunal, ou seja, nenhuma outra matéria foi devolvida ao Tribunal para se pronunciar. Sim, essa circunstância é bastante peculiar, mas mais uma vez revela a necessidade de atenção, não só com as preclusões, quanto à efetiva sucumbência, e não só quanto aos reflexos expansivos da eventual decisão no julgamento de recurso de revista. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na quarta semana de novembro de 2018. É verdade que o primeiro processo que vimos, ou o primeiro julgado que vimos, é de semana anterior. E, na verdade, ele é tão relevante que é possível que retornemos a ele em vídeo próprio. Ele tratou do entendimento da SDI 2, no sentido da ampliação das hipóteses de cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias no âmbito da Justiça do Trabalho. De toda maneira, se algum dos temas que foram apresentados nesses julgados lhe chamou a atenção ou você entenda que mereçam uma explicação mais detida, deixe indicado nos comentários e podemos preparar vídeo próprio para tratar deles também. De resto, eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!